Bom dia a todos. É uma enorme honra podermos começar aqui o quinto e último dia do nosso encontro, o nosso segundo Congresso de Direito Internacional Privado. É ao mesmo tempo uma alegria, mas já fica com um saborzinho de saudade. Mais uma vez gostaria de agradecer aqui ao professor Gustavo Mônaco por ter propiciado esse congresso, esse encontro, por estreitar novamente as relações que o direito internacional privado precisa ter, além-mar, né, como brincávamos ontem, fazendo o caminho inverso, né, ao invés dos portugueses se referirem a nós como além-mar, a gente se refere aos europeus como além-mar. E hoje nós temos um painel muito especial, com 3 professores de renome e excelência. Vamos fazer um painel que começa com a professora Krista Rodd, who I will introduce in English. Professor Rodd will be speaking to us today from a different perspective for us, at least. It's a restitutionary private international law claims to cultural property and heritage, pressing challenges. A professora Krista falará para nós sobre direito internacional privado e circulação de conhecimento da arte e cultura. Um tema pujante e que nos deixa aqui muito satisfeitos de tê-la. Em seguida, falará o professor Marcílio Franca, professor de Direito Internacional Privado da Paraíba e professor da Universidade de Pisa, e ele procurará responder sobre o que é uma coleção de arte em direito comparado. Por fim, nós teremos a professora Juliana Pella, né, Kruger Pella, professora doutora da USP, de Direito Comercial, que falará sobre os desafios do direito internacional privado em matéria de propriedade intelectual. É isso, professor Gustavo. Tenho a honra de estar dividindo aqui a mesa com o nosso querido professor titular, que, na verdade, é o mentor e instrumentalizador desse nosso maravilhoso encontro. So, Professor Krista, anytime you're ready, we're eager to hear you. Well, let me thank you very much, Maria, and let me extend my warm thanks to Professor Gustavo Ferraz Campos Monaco and the Institute of Private International Law in Brazil for inviting me to deliver this lecture today. I'm honored to have the University of Sao Paulo as my host, and I look forward to presenting on the pressing challenges for restitutionary international claims to cultural property and heritage. You can change the slide. So, many big questions of our time, such as those that concern child slavery and the complicity of corporations in forced labor, call for moral outrage. Claims for restitution and compensation reveal the pressures that may build up when corporations focus solely on increasing their profit margins through exchange in global markets. Private international law's classification method makes it possible, for instance, to rule out any value-based substantive argument, and the application of private international law can lead to perverse consequences when the power structures of the past are simply merely being replicated. Adjudicators and private international law scholars do not frequently pursue the political questions present in studies of imperialism or colonialism, which is a state enterprise that is also sustained by private individuals and business entities. Some of the most significant interactions between the juridical framework of circulation of goods and the juridical framework of exceptions to the circulation
occur where restitutionary international claims involve cultural property and heritage that have been stolen or looted during the colonial era, or smuggled and have been smuggled and trafficked since. The framework for the circulation of goods facilitates global trade. It's essential also for effective dispute resolution. But the juridical framework of exception is the counterweight. The application of proprietary, contractual, and non-contractual rules associated with this framework for circulation is put on hold. I'm still busy with my abstract. Among other things, international humanitarian law of armed conflicts, international criminal law, or rules regarding offences in relation to cultural property and heritage claim application. However, private international law's disciplinary isolation from international law is a complicating factor. So the question I'm raising here is whether a more consistent, predictable, value-based application of private international law is possible in these claims in relation to these objects and heritage removed during the colonial era or trafficked and smuggled since then. So you can just leave the slide on. This is my lecture outline on this slide. It looks like this. On the left side, applying the ordinary commercial and property law rules in restitutionary claims, which can promote circulation of stolen and illegally exported and smuggled heritage. Where we know that fair and reasonable compensation is payable for conduct that meets the due diligence standard of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects. This standard is frequently misinterpreted by art historians and misapprehended and misapplied by lawyers alike. There's also the systematic application of the conflicts rule of the Lex Citus, which facilitates title laundering and antiques trafficking and causes other issues. Then on the right side, you see the need for exceptions to the ordinary commercial and property law in claims involving restitution of cultural objects and heritage. I start here with the example of private actors who may protect their financial dominance in certain markets when exercising power beyond the borders of a state. The financial dominance extends not just to states, but also to wealthy private collectors of ethnographic material and other treasures from the colonial era. So application of the proprietary conflict rules to these collections and objects which have been removed from places under formal colonial rule as a matter of routine could actually create jurisdictional pressure points, and it may play down or completely shut out any ethical reasoning in these claims. New slide, please. So I'll start first by addressing the application of the ordinary commercial or property law rules to restitutionary claims. Article 4 of the UNIDROIT Convention confers autonomous meaning on due diligence to ensure that cultural objects and heritage can be bought and sold lawfully. Due diligence refers to the duty to undertake investigative steps, additional steps to confirm and ascertain the correctness, the accuracy, the veracity of all of the information relevant to the purchase. The duty is imposed on a possessor to return stolen cultural objects to the dispossessed owner if their conduct fell short of this test. So the aim is really to narrow their conduct, or to narrow the scope for trafficking in stolen cultural objects, and also the scope for misusing good faith defenses. As such, the duty rests on every possessor, even if they've acquired in good faith under the applicable law, and even when the seller had exercised a high level of due diligence. The duty is also imposed regardless of the level of professional experience of the prospective buyer. New slide, please. There are unresolved issues with this international standard of behavior. To give you just two examples, some national laws, like Italian Civil Code, reserve high standards for just specific categories of objects and just for persons with specialist knowledge. Another issue
Italy is guilty again, is that the national law leaves the competing good faith principle unqualified. They permit it to apply freely, and instead then of stipulating that the good faith principle cannot and shouldn't apply to the cases that are arising under the UNIDROIT Convention. New slide, please. There are also unresolved issues with the systematic application of the Lex Situs rule. Article 4 takes special characteristics of cultural objects into account, but the typical conflicts rule cannot do that. So most jurisdictions do not have special conflicts rules, and they apply the residual private international law rules when conventions cannot apply. For example, the usual rules governing transfers of movable property, when in fact the public policy exception ought to be invoked. Or they invoke an expedient classification of a collection or an object that would frustrate a restitution claim. Now, if the juridical framework of exception remains unacknowledged, the public policy exception will not be deployed as needed. The time of the transfer of movables may assume importance and can overshadow the law of the place of the theft, or simply fail to keep up with the objects in transit on account of being trafficked or smuggled. So this relationship between the Lex Situs and the juridical framework of exception needs careful handling, also due to the fact that many non-signatory states accommodate versions of market ouvert principle, or they leave the market ouvert principle unqualified, and because UNIDROIT Convention doesn't embody the full private international law system with its escape clauses, its core techniques that help to control the application of choice of law rules. New slide, please. So moving on to the rules and techniques that apply to these restitutionary claims in the framework of exception. A gap is evident because neither the 1970 UNESCO Convention nor the 1995 UNIDROIT Convention calls specifically for the return of cultural objects or culturally significant remains and artifacts taken during colonial times. The gap grows larger through the routine application of ordinary commercial and property law rules that cannot really bring the informal power which private actors exercise beyond the borders of the state in certain markets under control. And I'll say more about that in a moment. To effectively support restitution of stolen objects and collections, the public policy exception requires deployment because this keeps the ordinary rules at bay. New slide, please. Global production chains have brands that supply them with leverage. Regulators are susceptible to being co-opted by them to serve the interests of small sectors. In fact, food regulatory agencies, for instance, may be completely and entirely consumed by the interests that they're seeking to protect. This is a form of regulatory capture. It is a form of corruption. So the need exists to balance this pursuit of profit by private actors when they support and they lobby to sustain their financial interest in industries built on child slavery. And the capacity of private international law to control the behaviors of these actors need to be cultivated. New slide, please. A number of cases are relevant to this scenario where private actors attempted to exercise informal power beyond the state. Relevant cases include Doe versus Nestle USA Incorporated, where the Court of Appeals for the Ninth Circuit took the view that Nestle and other companies could be held liable under the Alien Tort Statute for child slavery in the Ivory Coast. The court identified jurisdictional pressure points in the chocolate industry specifically, manifesting as obstructions to access to justice, social responsibility, and also undercutting the normative effect, the normativity of reputational pressures and moral standards. The US Supreme Court, however, dismissed the attempts of individuals from Mali to sue these corporations in the US and declared that they are improperly seeking extraterritorial application of the Alien Tort Statute. There are very well-known English cases. Attorney General of New Zealand versus Ortiz is one of them.
involving the Taranaki panels of the Maori people. They were collected by George Ortiz, who's famous for extensive collections of African and oceanic art. The case is superficially understood to be about the exclusion of foreign public law in English private international law, but at a deeper level, the case concerns the impact of settler colonialism and the smuggling of ethnographic material from New Zealand. The judge in the court at first instance, Staunton, acknowledged the central role of public policy, comity, and reciprocity as an additional ground of public policy on which the English court could have recognized the protected status of the foreign control regulations of New Zealand law. But the House of Lords weren't interested in this approach, and as a result, the Taranaki panels, very valuable, spent 40 years abroad before the New Zealand government were able to buy them for millions in 2014. The issues that were left unsettled and unsatisfactorily settled in Ortiz featured again in a ruling by the English Court of Appeal involving a Bond Street art dealer, Barakat Galleries. The gallery wanted to sell 18 carved chlorite jars and bowls from Iran in 2007. At first instance, the court refused to recognize the title on the part of Iran, the state, and this highlighted the scope for laundering title to cultural objects through various jurisdictions. The Court of Appeal fortunately overturned the ruling in 2009 and recognized the foreign public rules of Iran when the dealer's due diligence was assessed. This was a welcome departure of the long-established case law originating with Ortiz. So we can move the slide to consider the core function and the purview of private international law. US diplomat and jurist Henry Wheaton described the core business of private international law in his book Elements of International Law in 1866 as the application of foreign laws from considerations of public utility, necessity, comity, mutual advantage of states, provided that this doesn't contravene prohibitory enactments. This description is remarkably appropriate, alluding already to overlapping jurisdiction and regulatory authority between so-called sovereign states, foreshadowing private international law as public law that operates between these states. Now, Wheaton did not differentiate between public and private international law, and today, very few scholars have developed a clear vision of an integrated international law. Private international law remains attached to the epistemological premises of the public-private divide. So let us look at comity for a second. Comity touches on formal and spatially oriented aspects of the conflict of laws, and it interconnects public international law and the conflict of laws. Both of them moderate values that inform comity. Comity functions not only as a bridge between public and private law, domestic and international law, but also between law and public policy. It is also a justification for deference to foreign cultural property and heritage law, and can justify its application. Now, many private international law scholars today focus their careers on developing and implementing common conflict rules for contract and non-contractual obligations in ways that differ to global markets. But a scholar from Hastings College, Professor Joel Paul, warns that trouble looms when comity becomes a justification for deference to the market. I agree with him that a vision of a unified international law is needed, and that private international law's function needs refocusing on the common structure of arguments and common principles. Paul did not take into account international cultural heritage law in any of his analyses, and nor did he highlight the new historical perspectives and narratives of international law. I'm highlighting comity and public policy for different reasons, therefore, specifically because they have a role in the coordination of primary legal rules and the secondary or conflicts rules in frameworks of circulation and exception.
So the time has come for adjudicators and scholars to work out the implications of this particular interface for international cultural heritage law. The next slide, please. All human cultures are, at least in part, products of imperial legacies. But many legal systems must come to terms with a new role in the unfamiliar territory of historic wrongs that have grievously impacted the core legal interests of peoples and their survival, their flourishing. Legal systems, even the most developed, are vexed by the many new problems of responsibility and the disruptive challenges raised by especially grievous historic wrongs. The institution of child slavery in the chocolate industry and the forced institutionalization of children in the Indian residential schools policy in Canada come to mind, but there are other interesting examples, such as the challenges raised by human remains and sacred cultural material in the possession of numerous museums in the world. The scope of the topic is very expansive, including legal accountability in criminal law, right through to truth and reconciliation commissions, through to the rights of victims of grievous violations of fundamental human rights, to restitution and other remedies in international law. And my question is, does private international law have anything to contribute? The next slide, please. The provisional answer is a yes, it's affirmative. The context in which a dispute arises determines which forms of dispute resolution are available and what legal rules are appropriate. Historical wrongs and deceit may prompt claims for reparations and redress, while private international method could find application in return claims involving human remains and material when the subjugation and exploitation occurred outside the territory of the colonizer state. Material restitution is a proprietary claim in private international law, but restitution could be a form of compensation for harms done to people under the General Assembly resolution of December 2005. It's got a long title, which I'll skip here. Restitution of cultural objects could be a way of negotiating historical injustices in claims for the return of state and private property looted during armed conflict, property taken illegally from a party entitled to it, and of making up for the damage which one state inflicted on another by plundering property. So, new slide, please. So let me turn to a concrete example of human remains, where the remains are associated with German Southwest Africa and the Herero and Nama communities and the genocide that was perpetrated by Imperial Germany in 1904. Human remains are irreplaceable objects of immense cultural significance, and they arouse strong feeling. Imperial Germany, should I say, colonized Southwest Africa between 1884 and 1890. A Herero uprising broke out in January 1904. Unarmed Herero people wanted to surrender to the German forces, but they were massacred. In 2001, the Herero became the first ethnic group to seek reparations under the legal definition of genocide, along with an official apology. New slide, please. There have been many frustrations with returning human remains ever since the very early repatriations of human skulls from German anthropological collections to source communities in Southwest. But when the Charité University Hospital Berlin returned a number of skulls in 2014, the event caused an outcry. The simmering frustrations about the larger reparatory justice issue remaining unresolved simply boiled over, and the event was widely boycotted. Next slide, please. The representatives of the Herero and Nama communities have been asking economic and legal recognition of the slave labor, land confiscation, and the expropriations of tribal property. So the Herero People's Reparation Corporation
filed a multi-million-dollar lawsuit against German companies in 2 US district courts in the early 2000s, and a class action was later brought against Germany in the US District Court for the Southern District of New York for damages and enslavement in relation to property which Imperial Germany expropriated from the land and from the peoples, and for damages based on other rights in international norms on the return of assets from colonies to Europe. There was also an allegation made that the Museum of Ethnology in Berlin had made a commercial sale of skulls and body parts in the private collection of German anthropologist Felix von Luschan to the American Museum of Natural History. Now, this claim didn't stand up in 2019. In fact, none of the claims went forward. New slide, please. There were issues with the lapse of time, jurisdiction, classification, the scope of the action. There were issues with state succession, to name a few. So, for instance, with regards to time and jurisdiction, the court ruled in 2002 that the causal effect between the atrocities and the tort liability was unproven due to the lapse of time. And the Herero community had difficulty explaining why they'd not pursued legal action before the statute of limitations of 10 years in US law ran out. The opinion of the US District Court for the District of New Jersey stated that courts should actually not exercise substantial judicial discretion over conduct that occurred a century ago to create a cause of action. In 2019, it was held that having Herero and Nama human remains at a museum in New York was insufficient to give rise to subject matter jurisdiction under either the Commercial Activity or Takings exceptions in the Foreign Sovereign Immunities Act. And there were also problems with evidence. The plaintiffs failed to prove the human remains were related to a commercial activity, such as sale and display, and they failed to prove that Germany's acts of expropriation caused a direct effect in the US. Germany was arguing that the communities were residents of the German Southwest Africa and they were subject to German domestic law, and that the expropriations didn't violate international law at the time. But clearly, the issue of choice of law was not properly apprehended, not then and not in this case in 2019. The success of attempts to establish jurisdiction in courts in the US may depend on deploying and using private international law as part of a juridical framework of circulation, commercial circulation. There's a substantial commercial contact requirement, for instance, and while double standards prevailed during the colonial era, the expropriation exception itself hardly promotes private international law's engagement with the juridical framework of exception. Now, the free, unencumbered circulation of human remains associated with a genocide is clearly morally repugnant. So some of the issues relate to the absence of a unitary vision of international law. Imperial Germany knew better, but acted in violation of its duties under international law, which in 1904 would have formed part of its domestic law. Brutality amounted to a war crime under the 1899 Hague Convention, which prevailed only between signatory states. Neither one of these communities was a state party, and they lacked the capacity to raise a claim against Germany based on the convention. But this cannot render the actions of Germany lawful. There are also classification hurdles, which include issues with the substance and procedure dichotomy when statutes of limitations are applied. The issues with state succession, as I said, because the payment of reparations would require a modern-day Germany to admit to genocide committed by an imperial Germany. The 2021 Shangri-La decision of the Supreme Court of Brazil might be worth studying in this regard, because a Brazilian fishing boat was sunk by a German submarine in 1943. When the relatives of the fishermen sought compensation from Germany in the courts of Brazil, there was a narrow majority vote that the wrongful acts committed by a foreign state that violate human rights do not enjoy jurisdictional immunity.
But there aren't many cases that provide inspiration on this point. New slide, please. So there are many issues that arise from the confluence of restitutionary claims, claims for repatriation, claims for reparative justice. The first issue is the obvious one, that the structure of contemporary Western law as private and public international law, domestic property law, customary law, tradition, etc., leaves an imprint on legal institutions, and it colors the court's responses to these claims. Another issue is that adjudicators are actually expected to achieve very complex aims. They have to confront limits on the deaccessions from museum collections, alongside deciding on liability stemming from damaging acts that meet with causation, unlawfulness, and fault requirements, while the damage is in fact irremediable and regarding which it's impossible to achieve a complete restoration. So certain claims for damages warrant non-application or a suspension of ordinary procedural protections. Moran explains that normative leverage can erode the powerful procedural rules and related protections which law erects to barricade the past against legal scrutiny. And this leverage is gained when key elements in a justice for reparatory claim are irrefutable, such as the severity of the violation, the centrality of the interests that have been violated, and the evidentiary clarity about the fact of the violation. Again, there are inspiring examples relating to the suspension of procedural rules and protections concerning time to be found in rulings of Latin American courts and the Inter-American Court of Human Rights. Next slide, please. One of these rulings is the Kimbaya case, Kimbaya treasure case, where the court adopted a very interesting view of the principle of non-retroactivity. The court said that the principle promotes manifestly unreasonable result for objects acquired long before the conventional framework came into being, and the court rejected the principle as being contrary to the effet utile rule. There's also interesting dicta in other decisions, such as the Barrios Altos case, where the court said that all measures designed to eliminate responsibility or intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations are inadmissible, including statute of limitations defenses. So in conclusion, you can put on the next slide. Thank you. The juridical framework of circulation and the juridical framework of exception to circulation will continue to interact in unforeseen ways. The chocolate industry continues to snap up health foods firms, including in Brazil. Some of the most significant interactions between the two juridical frameworks occur where restitutionary international claims involve cultural objects and heritage removed during the colonial era and or trafficked since. But there's work to be done to clarify these frameworks and private international law's function within them, and also to integrate private international law's ethical dimension in the legal disciplines that comprise both frameworks. So scholars are called on to help clarify the criteria for ethical judgments in transnational cases and to define the circumstances in which ethical reasoning could change the outcome of a case. When the juridical framework of circulation enhances the effects of liberal capitalism and economic expansion in ways that put pressure on access to justice and social responsibility, and the juridical framework of exception remains unacknowledged when this happens, then the public policy exception will not be deployed as and when needed, and the standard classifications in private international law will simply work to preclude a value-based substantive argument. The standard classifications in private international law can bring a certain pressure to bear on the subject. So it's necessary to ensure that private international law doesn't continue to operate in isolation.
A confluence of restitutionary and reparative justice claims is, after all, possible, and the latter can generate normative leverage that suspends primary rules or that shifts the ingrained dichotomization of substance in private international law. The common principles and arguments of private international law are there to coordinate primary legal rules and conflicts rules. An integrated vision of international law articulates these exceptions much better than an isolated private international law can. And that is my conclusion. I thank you very much for your kind attention. And you can just take them off. For such a thorough analysis of this pressing issues in restorative and restitutionary private international law. There are many insights, and well, we surely will have many questions and many areas to debate, but we're leaving the debate for further. I was very impressed and very pleased to see this decolonial aspect of the restitutionary law. So, agora eu tenho o privilégio de passar a palavra ao professor Marcílio, que vai nos falar, fazendo um gancho com a fala da professora Crista, né, vai nos apresentar aqui hoje o conceito de coleção de arte no direito comparado. Não é isso, professor Marcílio? Também estamos ansiosos por ouvir. Exatamente, professora Lola, muito obrigado. Deixa eu começar a tão distinta ao lado de scholars tão importantes nessa área, que é o direito da propriedade intelectual e o direito do patrimônio cultural. É uma grande satisfação para mim. Eu tenho uma pequena apresentação. Eu tenho aqui essa apresentação, como a professora Lola já antecipou, nessa tarde eu gostaria aqui de enfrentar essa questão de comparado. Mais do que tentar trazer uma resposta pronta sobre essa questão, eu vou trazer algumas dúvidas com as quais eu venho me deparando nos últimos meses e anos. Afinal de contas, esse é o tema também da minha pesquisa aqui na Universidade de Pisa, onde eu me encontro nesse momento. E por que eu me preocupo com essa questão da definição do que é uma coleção de arte? Essa questão é uma questão importante, relevante para o direito? Sim, essa questão é uma questão nuclear para o direito da arte, justamente porque o colecionador de arte ele é um personagem central dentro do direito da arte, na medida em que ele se relaciona com todos os personagens dentro desse sistema. O colecionador de arte, ele estaria, digamos aí, no meio de toda dessa rede, dessa metáfora visual da obra de Tomás Sarraceno, já que ele se relaciona com o segurador, com o crítico de arte, com o galerista, com o visitante do museu. O colecionador de arte, ele está o tempo todo se relacionando com todos esses personagens que compõem esse meio ambiente artístico, todo essa biosfera do mundo da arte. Então, é ele que se encarrega muitas vezes de contactar o agente de seguros, o conselheiro privado, o advogado, o art lawyer, enfim. Então, justamente por conta disso, esse personagem é tão importante e uma definição do que é uma coleção de arte também se torna muito importante. É preciso que se diga também por que é que alguém se torna um colecionador de arte. Há uma certa mística
hoje em dia que alguém se torna um colecionador de arte, sobretudo depois de algumas operações da Polícia Federal, geralmente alguém se torna um colecionador de arte para executar fins ilícitos. Isso ficou um pouco no imaginário popular. Não, há uma série de razões pelas quais alguém se torna um colecionador de arte. Paixão, prestígio, associar o seu nome ou a marca da sua empresa, da sua instituição, a uma coleção de arte. Grandes empresas europeias, Louis Vuitton, têm museus privados. Simplesmente uma vontade, investimento, é óbvio, o impacto social que aquilo pode produzir, transformar a qualidade do trabalho. Muitas instituições públicas e privadas começam uma coleção de arte simplesmente para tornar o ambiente de trabalho mais agradável e dali mais criativo e mais inovador, e simplesmente para melhorar a imagem pública e, claro, para alcançar vantagens fiscais. Ou seja, há uma imensa variedade do que é um colecionador de arte. Na história, não há uma certeza absoluta de quem, de fato, foi o primeiro colecionador. Quem teria sido o primeiro colecionador? Bom, há quem diga que o primeiro colecionador teria sido Noé, que, ao escolher um casal de cada animal para que eles fossem para a tal da Arca de Noé, ele sim teria sido o primeiro colecionador da história da humanidade. Os princípios elementares, os princípios identificadores que selecionam, que fazem com que existam, de fato, uma coleção de qualquer coisa, estariam já presentes em Noé. Obviamente, isso não encontra respaldo, já que muito antes do Noé histórico ter existido, já havia, de fato, essa ideia de um colecionismo. É preciso que se diga que essa ideia de coleção, ela tanto se aplica às grandes coleções de arte, dos grandes museus públicos, como uma coleção de selos de um jovem, uma coleção de chaveiros, uma coleção de canecas. A ideia do colecionar, ela é não só dispersa na humanidade, como muito antiga também. Um dos grandes teóricos da ideia do colecionar é esse senhor aí, um historiador franco-polonês chamado Christophe Pomian. Tem escrito muito, já escreveu muito. Desde o Paleolítico, a determinados objetos do seu uso cotidiano e colocavam em determinados locais, dando outra função. Ou seja, essa ideia de você retirar objetos, atribuindo a esses bens, a esses objetos, uma nova função, é bastante antiga. Já no Paleolítico, na Gruta de Iena, foram encontrados em determinadas, entre aspas, salas dessa gruta, objetos que estariam muito mais relacionados à função de culto, a uma função diferenciada do que a função cotidiana daqueles objetos. Desde o Paleolítico, portanto, já há a ideia de você colecionar. Isso passa pelo Egito, Mesopotâmia, a ideia das coleções que se pode encontrar nas tumbas, nas pirâmides, etc. Grécia e Roma. Aliás, é interessante notar que na Grécia, por exemplo, não só é possível encontrar as coleções, mas uma espécie já de catálogo. Em alguns templos, ao se entrar, você encontrava uma lista, uma espécie de um hall com aquilo que você viria ali. Na Idade Média, é possível encontrar também essas coleções agora já atreladas não a funções religiosas ou proto-religiosas, mas já com a função de poder. As coleções começam a ser reunidas em espaços de poder, como castelos, monastérios também, os tesouros principescos, e, finalmente, as
coleções chegam à nossa modernidade, onde elas alcançam, talvez, o seu grande apogeu. As primeiras coleções ditas particulares, a coleção de Petrarca foi muito famosa, foi muito portentosa, a coleção de Oliviero Forzetta, a coleção de Jean de Berry, a coleção dos Medici, aqui na Itália, os Stuart, os Bourbon, os Habsburgo, e havia um pouco de tudo nessas coleções. Havia um quê de obras de arte, havia um quê de ciência, havia um quê de magia. Essas coleções, essas grandes reuniões, elas recebiam o nome, essas coleções iniciais recebiam o nome de câmaras de maravilhas, ou Wunderkammer, câmaras de... Não havia muita sistematização, eram reuniões de objetos curiosos e interessantes, câmaras de curiosidade, né? Aí vocês encontram uma espécie de uma gravura, enfim, uma figura, um retrato do que seriam essas câmaras de maravilhas, câmaras de curiosidades. Poderiam ser um armário, poderia ser um gabinete um pouco maior, poderia ser um quarto, né? Isso é o protótipo inicial do que viria a ser os museus. Então, elas agrupavam desde conchas, desde animais empalhados, até já algumas obras de arte, e reuniam um pouco do saber daquele período, daquele tempo. Essas coleções, quando elas vão se ampliando, elas vão tomando corpo e vulto, elas vão exigindo espaços cada vez maiores, e talvez o primeiro espaço que tenha um perfil mais próximo do que hoje é um museu tenha nascido em Roma, como vocês veem aí, em 1471, quando o Papa Sisto IV ele decide organizar algumas esculturas que estavam na residência papal de Latrão e expor ao público no Capitólio, em Roma. Então, é a primeira vez que se cria um espaço expositivo próprio para uma coleção de obras de arte. Ou seja, aquilo que se convencionaria chamar depois de um museu é a primeira vez que algo muito próximo acontece aí em finais do século XV. Bom, e o que é que marca todas essas assemblagens, reuniões de peças, sejam de coquillage, de selos, de obras de arte? O que é que isso tem de comum que pode ser chamado de coleções? Bom, a grande nota comum em todas essas reuniões de objeto é, sem dúvida alguma, a singularidade estrutural. O que marca uma coleção é o fato dessa reunião de objetos. Pode ser caixas de fósforo, pode ser esculturas, ou melhor, pinturas da Madonna italiana, enfim. O que marca é a presença dessa singularidade estrutural, certo? De modo mais detalhado, quais são as características, o que é que compõe uma coleção? Chama atenção, em primeiro lugar, a etimologia. O que é colecionar? O que é uma coleção? Bom, colecionar, vem do latim collectio. Collectio, aquilo que pode ser lido junto. Collectio, colligere, aquilo que pode ser lido em conjunto. É um bem autônomo, distinto dos elementos que o compõem, mas quando você reúne, ganha uma nova dimensão, uma nova leitura. Quais são os componentes dessa coleção? Bom, em primeiro lugar, essa coleção exige um componente físico. Obviamente, são as coisas que são diferentes e suscetíveis de apropriação. São as caixas de fósforo, são os selos, são as obras de arte que vão compor, de fato, a tal da coleção, aquilo que vai ser reunido. E depois, há uma dimensão intelectual, esse segundo componente fundamental da coleção. Ou seja, é aquele link, aquele liame que faz nascer o laço entre as peças. São os fatores que se
interconectam entre essas peças para que, de fato, dê a ideia de unidade, de conjunto. Essa unidade, esse conjunto, que pode ser à vontade do colecionador, aquilo que o colecionador vê entre uma peça e outra, é essa criação que está na cabeça do colecionador que vai dar a unidade da coleção, é aquilo que a gente chama de pluralismo ordenado da coleção. Bom, um terceiro componente, uma terceira característica, um terceiro pilar da ideia de coleção é a ideia de closure, completion ou perfection. A crítica, a filósofa americana chamada Susan Sontag, ela disse que as grandes coleções são vastas, mas nunca completas. Elas têm sempre algo ainda a alcançar, a descobrir, a adquirir. É impossível você ter a coleção perfeita. O grande colecionador está sempre em busca de algo para completar a coleção. É mais ou menos como o mapa. O mapa, se ele fosse tão perfeito, ele teria o tamanho do que ele retrata. E esse mapa tão perfeito, tamanho da realidade, ele não teria serventia. Ou seja, o ideal de conter tudo, a coleção que tem absolutamente tudo daquele tema, daquele assunto, por mais que pareça paradoxal, é uma coleção inútil. Então, há de se procurar o limite ideal entre o ter o interessante e não ter tudo, ou seja, deixar sempre algo do lado de fora, certo? Essa dimensão da coleção é algo sempre interessante. Bom, é possível, então, estabelecer, nesse conceito de coleção, um duplo vínculo aqui, quando se fala dos objetos e do colecionador. Primeiro, uma relação de pertencimento dos objetos da obra de arte ao colecionador. Seria, digamos, uma relação vertical do quadro, da escultura com o colecionador. Mas há um segundo vínculo fundamental para o conceito de coleção, que é agora uma relação horizontal, do quadro com o quadro. Por exemplo, uma coleção de quadros modernistas do século XX. É essa relação horizontal que estabelece esse liame, esse vínculo, esse link entre os objetos que dá aquela unidade estrutural da coleção. Quando se fala em coleção, está sempre diante dessa dupla ligação. Por incrível que pareça, embora teóricos da arte, embora historiadores da arte, sociólogos da arte, reconheçam características todas, é difícil você encontrar em muitos ordenamentos uma definição comum do que seja uma coleção de arte. Os ordenamentos jurídicos eles diferem muito do que seja uma coleção de arte. Em 1995, a UNIDROIT aprovou a famosa Convenção 1995 da UNIDROIT sobre o tráfico internacional, circulação internacional de bens culturais, e ali há apenas uma referência muito ampla, muito genérica sobre coleções públicas, ou seja, coleções de museus, bibliotecas, pinacotecas, hemerotecas. Não há uma definição específica sobre coleções privadas, que também são muito relevantes, muito importantes. Apesar dessa referência genérica a coleções públicas, a UNIDROIT, desde então, tem um projeto de pesquisa sobre essa definição do que é uma coleção de arte, que reúne especialistas do mundo inteiro. Vocês encontram esse projeto de pesquisa com esse nome na internet facilmente, The UNIDROIT Convention Academic Project, facilmente na internet. Como eu disse, algumas legislações, legislações domésticas ou internacionais, já tentaram definir que é esse bem,
essa entidade chamada uma coleção de arte, uma coleção de bens culturais, dada a importância que esse tema tem para a sua proteção. Uma dessas entidades internacionais que tentou avançar nesse tema foi exatamente o Conselho da Europa, uma das mais antigas e prestigiosas organizações internacionais em funcionamento aqui na Europa. E o Conselho da Europa diz exatamente, tenta responder essa questão da seguinte maneira: o que é uma coleção? A característica básica deve ser que a coleção tem um tema subjacente. A coleção deve ser capaz de ser considerada como uma entidade própria, a tal da singularidade estrutural, portanto, já havia sido identificada pelo Conselho da Europa em 1998 como uma das marcas significativas do que seja uma coleção. Bom, a Unesco vem também tentando enfrentar esse tema interessante e pesquisando nos arquivos históricos da Unesco sobre esse tema, eu me deparo com um documento interessante, uma carta da Associação Internacional de Arte, em que essa associação de artistas ela propõe ao diretor da Unesco, isso em 1970, mais de 50 anos, portanto, que os registros de obras de arte dos museus, das coleções, sejam feitos naquilo que na altura era uma coisa absolutamente revolucionária, uma máquina chamada o computador, uma máquina relativamente recente e que poderia ajudar muito na conservação das transações das obras com artistas e com a manutenção do histórico de compra e venda de obras de arte. Algo que hoje continua ainda em discussão com NFTs, etc, etc. Uma carta, portanto, que na pré-história da informática, há 50 anos, já havia sido proposto. Bom, parto agora para algumas observações no plano doméstico. O Código do Patrimônio... uma observação aqui lateral. A legislação sobre patrimônio cultural, ela assume, basicamente, no mundo, dois grandes perfis. Ela tem um perfil, ora, concentrado, como os códigos do patrimônio na França ou na Itália, ora um perfil mais disperso, como no Brasil, onde a legislação encontra diversas normas penais, cíveis, administrativas, diversas leis, portarias, etc. Bom, na França, no Código do Patrimônio, há um artigo específico sobre as coleções. O artigo é o 111R, 111.3, e diz lá o seguinte: coleção é um conjunto de objetos, obras e documentos cujos diferentes elementos não podem ser dissociados sem afetar a sua coerência e cujo valor é superior à soma dos valores individuais dos elementos que o compõem. O valor e a coerência da coleção são avaliados de acordo com o seu interesse pela história ou pela história da arte, civilizações, ciências e técnicas. Ou seja, o Código do Patrimônio francês reconhece de maneira muito sábia, muito inteligente, que quando se forma uma coleção, o valor individual das peças ela ganha agora quando forma um conjunto. Ou seja, como se a soma individual das peças é menor do que a soma da coleção. A coleção vale muito mais do que a soma individual dessas peças, certo? A coleção vale muito mais do que se eu somar cada quadro individualmente. Essa é o grande valor de uma coleção. No mesmo sentido, o Código do Patrimônio Cultural aqui na Itália diz que uma coleção é um conjunto de bens móveis que juntos têm um interesse histórico ou artístico excepcional e, portanto, tem temas especiais. E o Código dos Bens Culturais aqui na Itália vai adiante dizendo que, uma vez formada a coleção, uma vez que a coleção está formada, há uma proibição de
desmembramento da coleção, o que eles chamam aqui de divieto de desmembramento, proibição de desmembramento da coleção. Uma vez que alguém tem o trabalho de passar anos colecionando, adquirindo, indo a casas de antiguidade, indo a leilões, indo a antiquários, e forma uma coleção, uma vez que aquela coleção tem esse valor histórico, essa coleção ela não pode ser desmembrada, a menos que seja autorizada pelo órgão do patrimônio cultural. Bom, e no Brasil, como é a situação aqui no Brasil? Há alguma definição sobre o que sejam coleções aqui no Brasil? Por incrível que pareça, o Estatuto dos Museus no Brasil, a Lei 11.904 de 2009, ela fala especificamente, quando ela trata da definição de museu, ela fala, o Estatuto dos Museus, a lei que criou o Estatuto dos Museus, ela fala em conjuntos e coleções. Todavia, não há uma definição assim, muito clara, muito específica, muito óbvia, do que sejam conjuntos e coleções. Há referência genérica, mas não há uma definição do que sejam conjuntos e coleções. Bom, cabe à doutrina, cabe aos juristas, aos professores, então, tentar elaborar um pouco o que vem a ser o tal conjunto e a coleção. Há diferenças entre eles? Bom, e aí, com a ajuda da museologia, ciência dos museus, é possível fazer algumas distinções. O grande gênero seria o acervo. Esse gênero acervo ele é composto de algumas espécies. Dentro dessas espécies estariam as coleções e os conjuntos ou fundos. A coleção, como eu já venho referindo desde o começo, tem esse caráter mais orgânico, esse caráter intencional do colecionador que vê identidade, semelhança, ou seja, um liame de aproximação entre as peças e as coloca juntas. E isso permite a formação de uma biblioteca, de uma pinacoteca, de uma mapoteca, coleções filatélicas, coleções numismáticas, coleções entomológicas. E um acervo pode ser formado por diversas coleções. A coleção Gustavo Mônaco, de Rembrandt, por exemplo, a coleção Lola, a famosa coleção Lola de Malfates, e assim por diante. E um conjunto ou fundo, ao contrário, pode ser, digamos, um conjunto de papéis ou um conjunto de documentos que nascem, para usar uma expressão corriqueira, por gotejamento. Um fundo, um conjunto, numa repartição pública. O Itamaraty, por exemplo, o fundo Itamaraty, um conjunto de papéis que vão sendo reunidos, produzidos pelo Itamaraty, ofícios diplomáticos, telegramas diplomáticos, etc., que as unidades do Itamaraty vão produzindo, mas não tem ninguém que pensa aqueles documentos para reuni-los junto. Aquilo vai surgindo, digamos, organicamente. Essa é a grande diferença entre uma coleção e um conjunto e um fundo. A coleção tem essa intencionalidade. Bom, a coleção teria um abrigo, mais ou menos, no Código Civil, no artigo 90, naquilo que o nosso Código Civil chama de universalidade de fato. O Código Civil trata como universalidade de fato uma pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham uma destinação unitária. Ou seja, quando eu falo de uma universalidade de fato, eu tenho uma pluralidade de coisas que pertencem ao mesmo proprietário e são destinadas a um fim comum. Isso já poderia apontar para o que seja uma coleção, mas não é suficiente para a proteção da coleção como patrimônio artístico, como patrimônio cultural. No nosso ordenamento jurídico, alguns institutos
tendem a proteger as coleções. Mas isso os nossos institutos, na nossa legislação cultural, ainda não confere a proteção que a coleção adquire, por exemplo, como já existe na França ou já existe na Itália, como eu falei há pouco. O artigo 216 da nossa Constituição, é, digamos, o núcleo daquilo que é a proteção constitucional do patrimônio cultural. Há ali uma referência à palavra conjunto. Diz que os bens podem ser protegidos em conjunto, certo? Já indica que há essa possibilidade de você proteger uma assemblagem, um conjunto de bens de uma vez só. Mas que tipo de proteção é possível? Bom, pode ser através do tombamento, é possível através do tombamento, é possível através da declaração de interesse público, do controle social, do Estatuto dos Museus. O Ministério Público tem uma participação muito importante nisso. Se estivermos falando de uma coleção pública, de um museu público, de um museu de uma universidade pública, uma coleção pertencente a uma autarquia, enfim, já uma proteção um pouco mais forte, já que, sendo bem público, essa coleção conta com as características da inalienabilidade, da impenhorabilidade, da imprescritibilidade. Enfim, já há uma proteção, alguma proteção para a coleção pública. Essa proteção, repito, está longe de ser a ideal. Está longe de ser a ideal. Sobretudo porque, como eu disse, a coleção ela é fruto da imaginação, do pensamento do colecionador. E falta ainda, na legislação brasileira, a ideia, a concepção da proteção no âmbito da propriedade intelectual. Uma proteção sui generis, como já foi reconhecida pela Corte de Apelação de Paris em 1988. Em 1988, a Corte de Apelação de Paris reconheceu que a própria coleção, ela seria equivalente a uma obra de arte. A própria coleção faria um papel muito semelhante a uma criação do espírito. Teria um papel muito semelhante a uma própria criação do espírito. Essa vontade do colecionador de reunir objetos que estavam dispersos no tempo, na geografia, no espaço, enfim, colocando junto o que antes estava separado, isso merecia um tipo de proteção. E nesse acórdão aí, no acórdão Schlumpf, dos irmãos Schlumpf, pela primeira vez se reconheceu que a coleção de arte merecia uma proteção em tudo semelhante à proteção da propriedade intelectual, à proteção do direito de autor, certo? O acórdão Schlumpf, ele dizia que uma coleção de automóveis deveria ter o nome dos criadores da coleção, Fritz e Hans Schlumpf, justamente porque era uma expressão do espírito deles, refletia a expressão do espírito deles, essa coleção. Uma outra decisão que acentua esse caráter personalíssimo da coleção veio em 2004, também num tribunal francês, durante uma decisão de divórcio. Um dos cônjuges, ele tinha uma enorme coleção entomológica, uma coleção de insetos. E durante o divórcio, a corte, enfim, decidiu não partilhar, não dividir a coleção, justamente porque, como um dos cônjuges era o grande idealizador da coleção, havia passado a vida reunindo aqueles besouros, aqueles insetos, aqueles escaravelhos, a coleção perderia o seu sentido e o seu valor na hora que ela fosse dividida entre os dois
cônjuges, entre o ex-casal. Então, havia ali um caráter pessoal, de sorte que constituía um bem próprio por sua natureza. A corte, portanto, colocou aquilo fora da partilha do divórcio. Na foto ao lado, vocês veem aí uma outra decisão num divórcio, já numa corte americana, que um dos cônjuges tinha uma coleção de bichinhos de pelúcia e os advogados esperam enquanto que eles dividem quem fica com o quê na coleção de pelúcia. Bom, essa obra de arte aí, eu chamo a atenção para o fato de que ela se chama Art Exhibition de 2013, de um artista chamado Hans-Peter Feldmann. Hans-Peter Feldmann, ele não é o pintor dessas marinhas todas, desses quadros todos de mar que vocês veem aí. Ao contrário, a obra de arte é exatamente a reunião desses quadros de mar. Ou seja, a obra de arte é exatamente a disposição desses quadros na parede. E isso é exatamente o que eu tento traduzir nesse conceito de coleção protegido intelectualmente. Ao realizar uma curadoria própria, o colecionador confere à coleção um caráter singular e estabelece diálogos entre peças e artistas que muitas vezes estavam distantes no tempo e no espaço. Portanto, colecionar é criar uma reflexão inovadora e única sobre esses elementos que se unem, que de outra forma estariam completamente dispersos, afastados no tempo e no espaço. Um colecionador, ao colocar aproximados, reunidos esses objetos, ele cria um novo conteúdo. Ele dá uma nova significação a esses objetos. Justamente porque no Brasil a proteção dessa entidade intelectual chamada coleção ainda é uma proteção débil, é que a gente vê, por exemplo, a separação da coleção do Banco Santos. O banqueiro Edmar Cid Ferreira passou tanto tempo reunindo aquela coleção, e essa coleção, com o leilão que houve agora durante a pandemia, todos acompanharam o leilão. Não sei se... Permita-me aqui só uma nota de rodapé. Durante a pandemia, durante uma semana, uma importante casa de leilões em São Paulo levou a coleção que estava no Museu de Arte Contemporânea da USP, levou a leilão a coleção que estava a coleção do Banco Santos, que depois de anos que estava emprestada ao MAC USP. Nessa reportagem que vocês podem aceder com os seus celulares através desse QR Code, com o QR Code, com a câmera do celular nesse QR Code, vocês podem ir diretamente a essa reportagem, aos bastidores do leilão. Enfim, justamente porque não há essa ideia da proteção intelectual da coleção, é que a coleção foi dissipada. E dissipada, ela perde muito do seu valor. Por mais que as obras tenham sido vendidas com um valor, enfim, alto, ela perde completamente o seu valor. E concluo... Pois não, meu amigo? Sim, pois não. Testemunho ocular dessa história, quando eu fui procurador-geral da Universidade de São Paulo. Nós estávamos em posse dessa coleção, peças que tinham vocação para estar no Museu Paulista, outras no Museu de Arte Contemporânea, outras no Museu de Arqueologia e Etnologia, e, de fato, havia, por parte da Justiça Federal, uma percepção bastante forte no sentido da manutenção dessa coleção e da remuneração a que a USP faria jus, porque nós restauramos muitas dessas obras, nós guardamos essas obras por muito tempo e, infelizmente, em decorrência de conflito de competências, decidiu-se que quem tomaria a decisão final seria
a Justiça Estadual Comum nas varas de falência. E com isso a USP de fato ficou sem acesso a essas obras, o que foi uma pena, e eu aproveito a sua lembrança dessa história para fazer o registro deste caso e saudar a memória da minha adjunta na ocasião, a doutora Ana Maria da Cruz, já falecida, que lutou bravamente para que essas obras ficassem na Universidade de São Paulo. E eu me lembro, professor Gustavo, não só a luta da USP para manter essas obras, mas a luta para manter essas obras reunidas. Porque para a USP se reconhecia que essas obras reunidas havia um diálogo entre aquelas peças. Havia um diálogo importantíssimo entre as fotos. Hoje, além das obras não estarem acessíveis, em grande parte, ao público, na hora que elas se dispersam, você já não pode relacionar a obra X com a obra Y, comparar a obra A com a obra B, o que é que a obra C dizia da obra D. Quando elas estavam reunidas, isso era possível, isso era permitido. É esse tipo de raciocínio que a proteção intelectual da coleção permite. É isso que a legislação francesa e italiana permite. E, mais uma vez, então, os meus cumprimentos ao esforço hercúleo que a Universidade de São Paulo, na altura, eu me lembro bem, Gustavo, disso, de fato. Minha última observação, e aqui eu termino. Eu não poderia deixar aqui de terminar sendo eu paraibano. Professor Gustavo, estando em São Paulo, estando eu aqui na Itália, não poderia aqui terminar sem render minhas homenagens ao MASP, fruto de um esforço ítalo paulista paraibano, na pessoa de Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi. Paraíba, São Paulo e Itália reunidos, esse triângulo aí reunido, para dizer que o objeto mais importante de qualquer coleção de arte não é o quadro A, a escultura B ou o tapete C. É o tempo dedicado a ela. É o tempo do colecionador de pensar que a escultura B conversa com a peça C e que, portanto, merecem estar juntas dentro de uma mesma sala, dentro de uma mesma sala expositiva, dentro do mesmo ambiente. Por isso mesmo, vale a pena sempre lembrar Gregório do Matos, quando diz que o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Muito obrigado, meus amigos. É um prazer, Gustavo, falar na sua companhia sempre, atender um convite seu. Muito obrigado, meu amigo. Professora Lola, é um prazer também. Grande abraço. Muito obrigada, professor Marcílio, por nos brindar com esse deleite de palestra. Eu já estou aqui ansiosa, vi que essa última citação do senhor é a epígrafe do livro que será lançado. Fiquei aqui trocando ideias com o Gustavo e estou verdadeiramente ansiosa por esse livro de sua autoria que fala sobre coleções. E agora, para fechar essa trinca maravilhosa da manhã, vamos ouvir agora, vamos ter a honra de ouvir a professora. Professor Marcílio, eu fiquei com uma curiosidade específica em relação à coleção Lola de Malfates, mas essa eu quero ver muito. Perdão. Na coleção Mônaco, viu? Sim. Professora Juliana vai nos falar sobre propriedade intelectual. Nossa professora doutora aqui de Direito Comercial. Por favor, professora, tenha a palavra. Muito obrigada, Maria Rosa. Eu queria primeiro agradecer ao professor Gustavo, ao Instituto, pelo convite. Eu fiquei muito honrada e contente de poder participar. Queria agradecer especialmente pela possibilidade de participar de forma remota, caso contrário, eu não poderia participar. Queria muito estar aí com vocês na faculdade, então me sinto aí também à distância. Eu queria dizer que é uma grande responsabilidade falar depois da professora Krista e do professor Marcílio, que fizeram intervenções interessantíssimas. Eu não sei se a minha está à altura, mas eu vou me esforçar aqui.
E thank you, Professor Krista. It was very interesting to hear you. E, professor Marcílio, estou aliviada que não fiz PowerPoints nem apresentações, porque não chegariam nem aos pés das suas. Foram muito interessantes, muito bonitas visualmente. Também estou curiosa para o livro. Muito obrigada. Aprendi muito com vocês dois. I learned a lot with you, Krista. Thank you. E com o professor Marcílio. Então, muito obrigada. Bom, eu me propus aqui a falar um pouco sobre os desafios de direito internacional privado em matéria de propriedade intelectual. Eu, que não sou uma especialista em direito internacional privado, preciso deixar isso bem claro. Fui aluna do professor Marcelo Huck, que, aliás, hoje faz aniversário, então, para mim, é particularmente feliz estar aqui falando hoje desse tema no dia do aniversário dele. Fui aluna e continuo sendo do professor Gustavo. Quando damos aula juntos, sempre aprendo com ele os temas de direito internacional privado. Então, me considero aqui uma aprendiz em direito internacional privado e vou tentar trazer as contribuições que eu tenho em propriedade intelectual, que é uma matéria que eu estudo há mais tempo. Também devo dizer que essa minha intervenção tem como inspiração a obra do professor Dário de Moura Vicente, que eu conheci há pouco tempo por intermédio do professor Gustavo, a quem eu sempre agradeço também por me apresentar e generosamente fazer essas pontes. A obra do professor Dário é muito importante, né, ao fazer essa interface entre o direito da propriedade intelectual e o direito internacional privado. Então, me parece que eu preciso fazer essa primeira referência. E por que eu escolhi falar desse tema? Porque acho que há aqui toda uma linha de pesquisa ainda muito pouco explorada no direito brasileiro entre propriedade intelectual e direito internacional privado. Me parece que, após ler a obra do professor Dário, nós aqui no Brasil ainda temos muito a produzir sobre isso e entendo que esse congresso não poderia ser o melhor local para que a gente pudesse, talvez, traçar, ainda que a lápis, e no meu caso são reflexões ainda a lápis, não definitivas, mas possíveis novas linhas de pesquisa e desdobramentos para essa interface. E por que me pareceu tão fascinante essa interface? Porque já há algum tempo estudando propriedade intelectual, eu nunca me atentei, nunca se descortinou para mim com tanta clareza essa interface com o direito internacional privado. E a matéria me fascinou muito. Eu espero poder transmitir para vocês hoje um pouco desse meu fascínio e desse meu deslumbramento com essa interface. Porque essa interface me surpreendeu e me revelou algo muito novo, que não costuma aparecer de imediato nos livros de propriedade intelectual, especialmente nos livros brasileiros. E eu explico. Em propriedade intelectual, nós ouvimos falar muito do Acordo TRIPS, né, e de toda a tentativa de uniformização em matéria de propriedade intelectual. Então, como vocês sabem, há esse acordo TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, né, em português ADPIC, mas se usa mais o termo em inglês, e ele faz parte do sistema OMC, e ele procura estabelecer patamares mínimos para a disciplina de propriedade intelectual. Então, o acordo TRIPS pretende que os países a ele aderentes, e, portanto, que os países que integram o sistema OMC, tenham patamares mínimos de proteção aos bens de propriedade intelectual. Ao assinar o acordo TRIPS ou a aderir ao sistema OMC, cada um dos países signatários se obriga, então, a adaptar a sua legislação interna e adotar ao menos esses patamares mínimos previstos no TRIPS. Então, lá diz, bom, o prazo mínimo de proteção à patente, o prazo mínimo de proteção à marca, tipo de matéria que deve ser patenteável, há uma série de disposições que esses países precisam adotar. Essa uniformização, essa harmonização estabelecida no TRIPS nos traz a impressão, e mesmo para nós, estudiosos do tema, de que não há lugar para elementos estrangeiros que possam ganhar relevância. Então, por haver um sistema internacional muito consolidado que pretende a uniformização de patamares mínimos, isso nos induz a uma conclusão de que as leis de propriedade intelectual de todos os países signatários são tão semelhantes entre si que não haveria possibilidade para um conflito de leis, nem necessidade de soluções para esse conflito. Então, nos dá uma impressão de uma uniformidade absoluta. Mas o que eu descobri, e por isso o meu fascínio, e o que eu descobri graças
ao professor Dário e ao professor Gustavo é que essa é uma conclusão apressada e equivocada. Na obra que eu mencionei, Direito Internacional da Propriedade Intelectual, o professor Dário faz uma análise comparada muito cuidadosa dos direitos internos dos países, principalmente dos países que têm relevo, né, em matéria de propriedade intelectual. Então, Estados Unidos, França, Alemanha, os países europeus, alguns países como Brasil, Índia, ele menciona, países aí, inclusive, com interesses opostos no cenário internacional de propriedade intelectual. E é interessante ver como o professor Dário fala do Brasil diversas vezes no livro e analisa o sistema brasileiro, e ele conclui o seguinte, que embora todos esses países adotem o TRIPS como um patamar mínimo, né, e os países europeus há ainda as diretivas de direito comum que precisam ser harmonizadas, ainda assim, há importante diferença nas proteções internas. Então, a disciplina de propriedade intelectual de cada país, mesmo atendendo ao requisito do TRIPS de uniformização, de patamares mínimos, elas prevêem diferenças, elas propõem disciplinas diferentes entre si. Então, haveria, e é isso que o professor Dário nos mostra, o que é realmente incomum nas leituras de propriedade intelectual, haveria um espaço deixado pelo TRIPS, um espaço para que os estados tenham margem de discricionariedade e, ao atuar nessa margem, adotem políticas de propriedade intelectual diversas. O Instituto Max Planck de Concorrência e Inovação, inclusive, publicou há alguns anos já um protocolo sobre patentes, né? Um statement dele sobre patentes, e eles chamam isso de policy space. É bem interessante essa ideia de que foi reservado aos estados um espaço de liberdade, de política pública, ainda que um espaço talvez mais diminuto. E eu acho que a contribuição importante do professor Dário é mostrar que esse espaço de política, né, legislativa, de política pública deixado pelo TRIPS é preenchido de forma diversa pelos países. Cada país preenche esse espaço de forma diferente, e aí está a relevância do elemento estrangeiro, e é justamente aí que podem surgir conflitos de leis em matéria de propriedade intelectual que o direito internacional privado é chamado a atuar. Então, essa não é uma construção trivial, ao contrário, que a gente costuma ler de propriedade intelectual, fala muito mais da harmonização do que da diferença, muito mais do que é igual, do que do estrangeiro, do diferente, do elemento de estranhidade, e por isso me fascinou tanto, porque hoje nós temos em propriedade intelectual, ao meu ver, um exemplo raro de um ramo que tem várias camadas de regulação, internacional e nacional, e determinada por técnicas diferentes. Então, em uma primeira camada, o TRIPS cria um sistema internacional de propriedade intelectual, uniformiza patamares mínimos, o que também é raro no âmbito do direito internacional público. A seguir, nos países europeus, se tem as diretivas que procuram, né, trazer o direito comum e uniformizar dentro da Europa, estabelecendo uma regulação comum aos países europeus, e depois vem o direito interno, como uma terceira camada em que a convivência entre os patamares mínimos, talvez esses núcleos duros do TRIPS, e um espaço para a política, essas diferenças entre leis de países, e especialmente aqui, falando, né, de um país em desenvolvimento como o Brasil, especialmente de países como Índia e Brasil de um lado e Europa e Estados Unidos de outro lado, que dão um peso maior para o acesso, dão um peso maior para certas flexibilidades de direitos, enquanto os países europeus e os Estados Unidos talvez protejam de forma mais incisiva os direitos de exclusivo da propriedade intelectual. Então, me parece que o ramo da propriedade intelectual, não só pelo TRIPS, sobre o qual muito se fala, mas especialmente por essas áreas de política, esses espaços de política interna deixados pelo TRIPS, nos permite um olhar privilegiado de direito internacional e um campo importante de atuação do direito internacional privado. Então, foi isso que eu descobri, né, nessa leitura do professor Dário, na disciplina que
demos, eu e o professor Gustavo, na pós-graduação esse semestre, e que me fascinou, porque é um aspecto muito pouco explorado, especialmente entre nós, na propriedade intelectual. Então, tem uma observação adicional que eu gostaria de fazer, né, que acho que aumenta a relevância dessa intervenção e dessa adequação de soluções de direito internacional privado. Os bens de propriedade intelectual, os bens imateriais, circulam imensamente na economia digital e talvez circulem mais do que já circularam a qualquer tempo, né? Se no começo do século XX falava-se da circulação de bens imateriais em razão da globalização, do comércio internacional, como uma necessidade de regular esses bens de forma diferente, e aí vem o TRIPS para dizer, olha, para permitir o comércio internacional, vamos ter patamares mínimos. Hoje a circulação desses bens independe da circulação do suporte físico, né? Quando se falava em comércio internacional, se pensava, bom, a mercadoria que é identificada com uma marca está circulando e talvez ela chegue a um país em que essa marca não está registrada, ou em caso de patentes. Países que não reconhecem patente, países que reconhecem patente. Isso provoca um choque no comércio internacional, porque produtos patenteados circulam e produtos não patenteados também circulam. Hoje, com a economia digital, isso independe do suporte físico. Com um clique, circula simultaneamente o bem imaterial e o suporte, que também é imaterial. Então, os desafios, eles se multiplicam, eles se tornam mais complexos, e eu acho que o direito internacional privado tem muito a nos ajudar, especialmente em casos envolvendo conflitos de jurisdição. Nós temos, e o professor Dário relata isso, diversos casos envolvendo conflitos de jurisdição em razão da circulação digital do bem imaterial, né, do exclusivo, mas também do suporte ao qual ele está adstrito. Então, me parece que o direito internacional privado, enquanto um método muito preciso para a solução dessas questões, pode ajudar muito a propriedade intelectual. Não à toa, recentemente, em 2019, isso eu vim a descobrir também por esses estudos que fizemos, em 2019, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual veio publicar um guia sobre propriedade intelectual e direito internacional privado para juízes. E é muito interessante, esse guia traz recomendações aos juízes, e ele é escrito por 2 juízes especialistas em propriedade intelectual, e traz recomendações para que os juízes possam identificar problemas de direito internacional privado em demandas envolvendo propriedade intelectual e aplicar um método de resolução. O guia é extremamente prático, ele traz exemplos interessantíssimos e acho que merece ser divulgado entre nós. Eu aproveito aqui esse espaço que gentilmente vocês me deram para talvez propor essa nova linha de pesquisa e fazer com que isso avance e talvez, Gustavo e Maria Rosa, para que ano que vem, no próximo congresso, possamos receber mais trabalhos sobre esse tema, porque realmente em língua portuguesa no Brasil há muito pouco. A gente encontra diversas obras estrangeiras sobre essa interface, mas muito poucas obras em português. Além do professor Dário, claro, mas que, como disse a Maria Rosa, fica do outro lado do Atlântico, precisamos ter nossa produção local também. E na tentativa muito humilde aqui, muito a lápis ainda, né, uma reflexão ainda pouco elaborada, eu queria trazer uma contribuição para essa interface, para um dos problemas que nós identificamos, né, nessa disciplina de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual, que é o problema da qualificação, né? Sabemos que a qualificação é chave em Direito Internacional Privado. Eu aprendi isso com o professor Marcelo Huck, com o professor Gustavo, e ela condiciona a própria aplicação do método de solução de conflitos, né? Seja conflitos de jurisdição, seja conflitos de lei. Então, a qualificação é como o passo inicial que condiciona todo o raciocínio. Portanto, é muito importante saber qualificar um problema de propriedade intelectual. Tanto é assim, tanto a qualificação é chave,
que a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro traz algumas categorias gerais. E o professor Gustavo me dizia, olha, quem estuda direito internacional privado precisa conhecer muito bem direito privado, para saber qualificar, para saber classificar, para saber realmente conduzir esse raciocínio e aplicar esse método. Então, a nossa lei de introdução traz algumas categorias gerais. Personalidade, no artigo 7º, bens, no artigo 8º, obrigações, no artigo 9º, contratos, no artigo 9º, parágrafo 2º. E ao pensar nos problemas de propriedade intelectual, eu me fiz a primeira pergunta: em qual dessas categorias se insere a propriedade intelectual? E essa pergunta parece simples, mas ela é capciosa porque a própria propriedade intelectual é um ramo que ainda disputa sua qualificação jurídica. Eu diria que é um ramo em que a qualificação jurídica ainda é indefinida. Por quê? Porque, embora se chame propriedade intelectual, não se trata propriamente de propriedade, né? Não se trata de uma propriedade idêntica à propriedade de coisas físicas, tangíveis. Não se trata, por exemplo, de um direito perpétuo. É um direito necessariamente temporário, e isso vem da própria definição do direito, do próprio fundamento. Numa patente, se entrega o exclusivo para o particular, para que ele, após 20 anos, deixe aquela inovação em domínio público. Então, o aspecto temporal é da própria essência da propriedade intelectual, embora se chame propriedade. Além disso, os efeitos erga omnes, então, bom, é uma propriedade com um dever negativo universal de que todos respeitem, portanto, o direito gera para os terceiros um dever negativo universal? Sim, mas ele é bastante mais limitado que o dever negativo universal de uma propriedade de coisa corpórea. O titular de patente tem o direito de impedir terceiros que fabriquem, comercializem, explorem? Sim, mas há uma série de salvaguardas de acesso, e basta pensarmos em licença compulsória, em exceções à patenteabilidade. Então, o próprio efeito erga omnes, que é uma característica central do direito de propriedade, não é pleno na propriedade intelectual. Além disso, a fruição pelo titular também não é plena, porque para que um direito de exclusivo seja reconhecido, é preciso que esse conhecimento que ele representa chegue aos demais, chegue aos destinatários, seja usado pelos demais. Então, novamente, aqui não se tem a característica de uma propriedade idêntica à propriedade física. E eu acho que o aspecto distintivo mais importante, e talvez esse fique um pouco descurado nos nossos comentários sobre propriedade intelectual, mas me parece o mais importante, e Ponte de Miranda fala dele, é que a propriedade intelectual protege, na verdade, a reprodutibilidade. O que se quer impedir é que um terceiro reproduza aquela criação. Então, se tem aqui uma preocupação muito maior com a reprodutibilidade do que com a detenção física, do que com a própria posse, esse é o núcleo do direito. E talvez isso mude totalmente a configuração do regime, a ponto do professor José Oliveira Ascensão dizer que se trata de um direito de exclusivo e não de um direito de propriedade, né? Sem contar, e aqui também uma outra nota distintiva importante nesse que ainda tem disputa sobre a qualificação, que no guarda-chuva da propriedade intelectual eu encontro figuras muito diferentes. Então eu tenho lá o direito de autor, né? Eu tenho patentes, tenho desenhos industriais, tenho marcas que, embora vigorem por 10 anos, o registro pode ser indefinidamente renovado, então aquela lógica da troca entre inovação, né, e exclusividade não se aplica propriamente a marcas, é um outro tipo, uma outra figura. Tem o segredo de negócios, tem o concorrência desleal, tem o cultivares, que se trata, né, de variações sobre variedades vegetais, modificações sobre variedades vegetais, além da tutela sobre conhecimentos tradicionais, que para nós no Brasil é bastante importante, e além de toda uma disciplina de contratos, para que esses ativos circulem. Então, me parece que é um ramo que congrega tantas figuras distintas que eu não consigo reconduzi-las a um conceito único de propriedade.
O direito de autor, por exemplo, e acho que isso foi bastante interessante pensar no curador aí da coleção, o professor Marcílio, como um autor, né, de uma obra de arte, porque o direito de autor no Brasil tem esse aspecto moral, essa ideia de que é a personalidade daquele indivíduo que consegue conceber uma obra artística única. E se eu pensar no direito de autor como um aspecto moral, que tem um aspecto moral, que no Brasil, por tradição francesa, é considerado um direito da personalidade, a categoria jurídica muda totalmente, a qualificação jurídica muda totalmente. Então, acho difícil responder à pergunta de qualificação, que é uma pergunta essencial para o direito internacional privado, no nosso atual, para usar um trocadilho, estado da arte da própria propriedade intelectual. Nós somos um ramo que não resolveu o problema de qualificação. Então, acharia, por exemplo, muito precipitado e talvez equivocado dizer que o artigo 7 da lei de introdução se aplica porque o direito moral tem um aspecto personalíssimo de autor. Mas não é um raciocínio a se desconsiderar. E o professor Dário até vai falar um pouquinho disso no livro. Fato é que a gente precisa trabalhar sobre essa qualificação. E aí, a própria lei nos ajuda um pouco, mas eu me questiono se essa seria a melhor qualificação. Então, saindo um pouco da ideia de propriedade, que é uma ideia que talvez mais nos atrapalhe do que nos ajude a se aproximar dessa qualificação jurídica, eu fui para a lei. E a Lei de Direitos Autorais brasileira fala, no seu artigo 3º, que os direitos autorais reputam-se para efeitos legais bens móveis. O mesmo faz a Lei de Propriedade Industrial. Consideram-se bens móveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial. O que me faz, por coerência legislativa, atrair o artigo 8º da Lei de Introdução, né? Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Mas aí a pergunta subsequente é: onde estão situados esses bens imateriais? Também não é uma pergunta trivial. Onde eles se situam? Eles se situam onde foram registrados a bens de propriedade intelectual que dependem de registro e cujo registro é constitutivo, uma patente. Mas há outros que não. O direito de autor, ele é criado e a proteção decorre da mera criação, independe de registro. Eu vou dizer que eles estão situados aonde, né? Se o suporte é imaterial, eles estão na nuvem, né? Como é que a gente resolve esse problema numa economia digital? Então, professor Gustavo, professora Maria Rosa, eu acho que a propriedade intelectual, pela sua complexidade, ela traz desafios ao direito internacional privado que merecem ser estudados. E, por outro lado, o direito internacional privado, no seu rigor metodológico e na sua necessidade de adotar passos subsequentes para resolver os conflitos de leis e de jurisdição que tragam esse elemento estrangeiro, tem muito a contribuir para tentar trazer maior coerência interna e maior lógica interna para um direito da propriedade intelectual que hoje é muito fragmentado, que se chama propriedade, mas não é propriedade, que congrega uma série de figuras distintas e que, a meu ver, nem funcionalmente se aproximam. Então, eu gostaria muito de deixar aqui, não respostas, mas um convite para que próximos trabalhos sejam aceitos no Congresso e para que nós mesmos possamos refletir mais sobre essa temática. Muitíssimo obrigado, estou muito contente de ter participado. Muito obrigada, professora Juliana. De fato, temos muito a investigar e vamos, sim, nos propor a uma reflexão mais detida no 3º Congresso. Eu tenho aqui algumas perguntas. Uma pergunta online. Essa aqui? Eu não consigo. Okay. Professor Krista, who has been very politely and generously hearing to us in Portuguese,
I'm sorry to say Portuguese is not as widely spoken as English, but we do have a question here for your very, very insightful presentation. I will try my best to translate it in Portuguese. It says, uma indagação sobre a questão de artes roubadas durante a Segunda Guerra Mundial, que pontuam muitos museus no mundo. Gostaria de saber qual seria a forma de identificá-las, pelas notas de compra original, pelo imposto de renda? Como se faz essa cooperação na esfera internacional? Well, Professor, the question regards stolen assets, especially during wartime. And it says that many of these art crafts and these assets are exposed in museums around the world. And the question regards specifically, how do we identify these assets? If there's some kind of receipt, or if we can search from something as a revenue indication, or what kind of international cooperation is there to identify these assets as stolen? I think I would add some remarks regarding the very concept of stolen art, which you so profoundly explored. The colonial transition of these arts or these assets, how can we easily recover it and easily or consensually identify it as being robbed or stolen or misplaced in some matter? Yes, let me try to do justice to that multi-layered question. Thank you very much for that question. My first response is that provenance researchers, this is a new area. It's been up and coming in the last decade. Collecting and provenance studies have started to take off, and you have institutions like the Smithsonian Institution trying to build a highway. They call it a highway of provenance researchers. So these researchers connect internationally, both from source states and the market states and the transit states, and then they compare their research results, and they try to reconcile discrepancies there. And for that purpose, then obviously they use a tremendous amount of potential sources, which could be in archives and libraries, could be in financial documentation, could even be in genealogical records that is kept by churches or the State Department. It could be clues that they find in the object itself. Could be on the back of the object that it's a numbered system of some sort. It could look like a code, but it may be deciphered as, for instance, the system used by the Nazi leaders when they expropriated property, and they sent all of the artworks to the Jeu de Paume, and they used a numerical system which was later deciphered as their own code for the takings and the removals. So all of those clues become important to provenance researchers, and they can work together. They have to collaborate in order to really verify and test their findings. What the law does with a kind of uncertainty from armed conflict is, for instance, the London Declaration in 1943. The
governments of states came together. It was an intergovernmental conference, and they said, well, we cannot solve this large-scale property expropriation. We would like to just declare a presumption of law that these things were taken unlawfully, and the presumption would be that there has to be then some restitution made without taking into account arguments that it was bought in good faith, that there were transactions that had the good faith. Now, that's historically how governments solved this kind of problem. But you may know, as well as I do, that these solutions have not yet crystallized for colonial era removals. It hasn't crystallized in the same way that it has crystallized in respect of Nazi era removals. Thank you. Thank you very much, Professor Christa, for clarifying this issue once more. Eu acho que a gente não tem... I think we do not have any further questions. Acho que não temos mais nenhuma observação aqui dos presentes. Penso que, para benefício da nossa organização de tempo, podemos encerrar por agora. Thank you very much, Professor Christa, again, for this lecture. Muito obrigada, professores, Marcílio, Juliana também. Eu vou aproveitar e passar a palavra para o professor Gustavo para um encerramento. Só queria agradecer, professor Marcílio, professora Juliana. Thank you so much, Professor Christa Roth. Tenho certeza que todos os que nos acompanham puderam perceber a importância que os bens culturais, que as coleções de arte, que a propriedade intelectual tem e o espaço que elas podem ocupar no âmbito do direito internacional privado. Esse aspecto cultural continuará no nosso próximo painel, e eu agradeço imensamente a presença de vocês, e queria também dizer à professora Juliana que ela aparentemente tem uma bola de cristal. Depois eu vou lhe contar qual será o tema do congresso do ano que vem, mas ela praticamente indicou na fala dela. Muito bom. Então, agradeço a presença de todos e está encerrado esse painel. Obrigado.